Boa tarde, obrigada pela presença de todos aqui novamente. Já é a 11ª semana que nós estamos juntos. Hoje nós temos a presença aqui da Roberta novamente, da Nordic Ways, que vai falar de Escandinávia. Ela já esteve conosco aqui há 1 mês e meio, mais ou menos, falando sobre Ártico. Foi uma viagem assim surpreendente, acho que deu vontade, todo mundo ficou com uma vontadezinha de conhecer. Nós temos aqui, bom, eu sou a Andréia, acho que grande parte das pessoas que estão aqui conosco já conhecem, né? Eu cuido da área comercial. A Alessandra, minha sócia, que cuida da parte operacional, está aqui também. Hoje nós temos a Isabela, nossa consultora, que já está conosco aqui na Escape há mais de um ano. E, Isabela, dá um alô aí, um oizinho para a turma te conhecer. Olá a todos, muito obrigada pela participação e estou à disposição de todos. Vai ser bem legal essa viagem. A Isabela é uma querida, assim, atende com carinho, assim, ela tem essa carinha de jovenzinha, mas assim, já tem muita experiência, conhece muito sobre os destinos, opera muito bem, então vai estar sempre aqui à disposição. Nós temos também novamente o Eduardo, o marido da Alessandra, da Cogrin Lufthansa City Center, mais focado em viagens de incentivo, com toda a equipe dele, uma turma de guias também, que está sempre aqui junto conosco. Que mais? Eu queria... nós estamos já há 11 semanas, né? E a gente tem percebido que as pessoas já estão voltando um pouquinho ao ritmo normal, já estamos motivadas, assim, já temos tido alguns pedidos de viagem, e nós também estamos percebendo que muitas pessoas não estão conseguindo, às vezes, entrar nesse horário das 4 horas da tarde. Então, eu vou fazer uma enquete aqui com o pessoal, se vocês puderem respondendo aqui no online, né? Se vocês preferem que as palestras sejam mantidas, né, às 4 horas, ou se seria melhor mudar para 6 horas. Bom? Então, agora, Roberta, com você, vamos viajar para Escandinávia. Vamos para os bichos. Boa tarde a todos. Eu vou, então, compartilhar a nossa apresentação. E aí, se tiver... André, você me interrompe, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vou só colocar ela em tela de apresentação. Então, falando um pouco, né, nós temos a turma de coordenação, incentivo, clientes, amigos. A Nordic Ways, ela existe desde 2011, nós temos nossos parceiros no Brasil, a Escape é um dos nossos parceiros, a gente fez a apresentação com a cor do seu logo. E nós não atendemos o cliente final diretamente, nós atendemos as agências de eventos, incentivos, congressos e as agências de viagem que cuidam das viagens de lazer dos clientes. E assim, por isso, eles acabam nos conhecendo. Do que nós vamos falar, né? Aonde nós atuamos? Então, nós atuamos na região nórdica, essa é a distância aí que a gente vê do Brasil até a nossa região. Nós podemos organizar a programação em 5 países diferentes, não vai dar para falar sobre todos eles aqui, então eu vou mapear um pouco por que a gente viria para a região nórdica e depois me aprofundar um pouquinho mais nos que estão mais no bloco da Escandinávia e a Finlândia, e a gente deixa a Islândia para uma outra oportunidade para a gente se aprofundar nesse destino. Se a gente pensar na Islândia, então, começando por ela, mas sem se aprofundar muito, a Islândia é uma ilha pequena com 364 mil habitantes, a cidade de Reykjavik, então, fica aqui na costa sudoeste, e as viagens que vão à Islândia, elas duram em torno de 1 semana, 10 dias, que você pode fazer a região sul ou pode fazer toda a volta da Islândia. Ela tem uma moeda própria, a coroa islandesa, e se fala o islandês. A próxima, então, que a gente vai apresentar um pouquinho do país é a Dinamarca. A Dinamarca, em extensão, em área,
é um país pequeno, a capital é Copenhague, também aqui é coroa, mas a dinamarquesa, uma população maior, 5.800.000, com uma área menor de país, e aqui se fala o dinamarquês. Então, cada país tem a sua moeda, cada país tem o seu idioma. Então, quando a gente acha, eu vou lá para os países nórdicos, acho que é tudo a mesma coisa, não é bem assim. A Suécia, a capital é Estocolmo, onde fica o nosso escritório. Ela é o maior de todos em população, são 10.100.000, coroa sueca, e aqui se fala o sueco. A Finlândia também se fala o finlandês, a capital fica na região sul, a cidade de Reykjavik, 5,5 milhões de habitantes, e é o único dos países nórdicos que adotou a moeda, o euro. E o último, então, a Noruega. A Noruega, a sua capital fica na região sul. As pessoas, quando querem conhecer a Noruega, o que elas querem não é tanto o que está na capital, mas elas querem conhecer a costa oeste, que é a região toda dos fiordes noruegueses, com 5.300.000 habitantes, com a sua moeda a coroa norueguesa, o seu idioma norueguês. Então, é o quinto país nórdico que nós temos. Os países nórdicos, eles se assemelham pelas bandeirinhas nórdicas, que a gente vê que muda a cor, mas as bandeiras são muito parecidas, a região toda que nós estamos, mas o que mais se assemelha é a cultura da igualdade. Então, nós temos um modelo de sistema social que começou com as ideias dinamarquesas e foi primeiro implantado na Suécia e que foi adotado pelos 5 países nórdicos, que é onde a riqueza é uma melhor distribuição de renda para todo mundo, ou seja, você não tem grandes extremos, aqueles que são mais pobres não são tão pobres assim, ou seja, a linha de miséria aqui não existe. Existe diferença, claro, de classes, mas ela é muito mais achatada e o país segue essa linha de que você precisa dividir bem, você precisa ter a população ter acesso a muita coisa que o governo tem que oferecer, como o sistema de saúde, a educação, habitação. Então, o governo tem que cuidar de você, e isso faz um socialismo que deu certo. Então, isso é uma identidade muito comum dos países nórdicos, ou seja, a simplicidade do modo de vida e a igualdade entre as pessoas. E com isso, a gente deixa muito claro que aquele cliente que quer aquele luxo exaltado, aquele exagero, essa não é a região mais indicada para você planejar a sua viagem. E assim, o conceito nórdico, né? O nórdico se fala muito na vida dos países nórdicos, se fala muito dessa alegria, do lugar mais feliz para se viver. Então, nós vamos aqui colocar assim, alguns conceitos que existem em cada país, que mudam um pouquinho de um país para o outro, para a gente entender um pouquinho, antes da gente visitar, o que a gente vai encontrar por ali. A Islândia, que é um país, em comparação à Escandinávia, mais recente, porque ela foi encontrada pelos vikings, mas é o país onde as sagas foram escritas. Então, é um país onde a sua história sempre se mistura com esse folclore, com os vikings, com as sagas. A Islândia não existe sem uma grande saga, sem uma boa história por trás dela. E se nós falarmos agora, então, na Finlândia, a Finlândia tem uma palavra que é muito grande, tem um sentido muito forte para o finlandês, o sisu. O sisu é a coragem finlandesa, a identidade da sua nação. A Finlândia foi por muito tempo dominada pelos suecos, são 650 anos de domínio sueco, depois passou pelo domínio russo, e esse sisu significa assim, nós somos finlandeses, mesmo com todo esse domínio, com os outros cuidando do nosso país, a gente é a nossa nação. Então, essa identidade, essa coragem que foi escrita no sisu faz muito a parte da vida do finlandês. E se nós falarmos nos dinamarqueses, esse é bem conhecido, esse conceito, o conceito hygge, é aquele momento feliz. Pequenas coisas do seu dia a dia que fazem a sua vida ser feliz. Quando você vai buscar o seu filho na escola com a bicicleta e você para tomar um sorvete, sentar num parque, e aquele minuto ali, aquele momento que você tem com o seu filho, ele equilibra a vida profissional, a escola da criança e a família, e aquilo se torna um momento hygge. Então, essa palavra, ela é parte da cultura dinamarquesa. Existem livros que a gente pode entender um pouco mais esse conceito de tão forte
que ele é. E na Noruega se usa um conceito muito semelhante ao dinamarquês, e é a palavra kos, e é o aconchego da casa, é o aconchego da sua pequena cabana na frente do fiord, da grande natureza na sua frente, e aquele pouco que você tem ao seu redor, mas aquilo é o suficiente para você se sentir acolhido. Então, a palavra kos é uma tradução da filosofia hippie, mas os noruegueses são muito mais da natureza, não é um país tão urbano quanto é a Dinamarca. Então, se usa de uma maneira um pouco diferente. E se a gente usasse o kos, o hygge, na Suécia seria o mis. Mas na Suécia, o mis não é tão forte quanto a palavra lagom. O lagom é um equilíbrio sueco. O lagom é nem ser exagerado para o mais nem para o menos. É você encontrar a quantia certa, a dose certa, você ter o tamanho adequado, você ficar entre os dois. E isso é muito da cultura sueca. E os suecos não fazem nada sem um bom momento do fika. O fika é o momento do café, que você vai tomar um café, comer um pão tradicional de canela, e esse momento do café da tarde, ele é mais ou menos um ritual extremamente importante na vida dos suecos. Então, em linhas gerais, quando a gente quer fazer uma viagem para os países nórdicos, a gente sabe que aqui a gente vai encontrar a história viking. Então, existe muita história dos antepassados, as pessoas que querem encontrar a história viking, esse é o lugar para se conhecer, porque outros lugares por onde eles passaram, você conta a trajetória de onde eles passaram, mas não o lugar de onde eles vieram. Nós temos monarquia na Escandinávia, ou seja, na Dinamarca, na Suécia e na Noruega, nós temos ainda o sistema de monarquia, e você pode conhecer os palácios, a vida de princesa, de príncipe, e conhecer toda a história da monarquia de cada país. O sistema da igualdade, que eu já falei, ou seja, o mínimo, o minimalismo do seu dia a dia, você não precisa ter muito, você não precisa ser exagerado, nada é extremo. Então, você tem que, às vezes, balancear a sua programação e aproveitar ao máximo esses momentos, a simplicidade da vida. Isso é um ensinamento nórdico, você precisa aprender que o seu dia a dia ele tem que ser de uma maneira extremamente simples e saudável, e nós temos uma quantidade enorme de patrimônios naturais e patrimônios que são da Unesco, outros que não, que é possível fazer essa viagem de uma beleza, então, inigualável. Se nós pensarmos, então, quando você vem para cá, você encontra, o número 1 é sempre a natureza, nós temos muita cultura, uma gastronomia que hoje ela se revolucionou. Se nós compararmos 10 anos atrás com o que nós encontramos hoje nos países nórdicos, nós encontramos um mundo novo de gastronomia, e os restaurantes são pequenos, são chefes muito jovens, extremamente inovativos, e o ingrediente é o ingrediente que tem no lugar. Isso é muito importante, de você ser sustentável e utilizar aquilo que a região te oferece. A hotelaria, nós vamos mostrar para vocês, a gente tem diversos tipos de hotelaria por onde a gente vai, e uma excelente estrutura, ou seja, se nós pegarmos o trem, o barco, o avião, tudo tem uma excelente qualidade, mas nós não estamos falando de muito luxo. Nós temos que ter boa qualidade naquilo que oferecemos, mas lembra, nada tem que ser exagerado. Então, quando se vem, tem que se compreender a filosofia do lugar para você aproveitar e você não ter um choque, não se decepcionar, para você realmente se encantar com esse modelo nórdico e aquilo que o país oferece. E toda a parte da logística é aquilo que a gente faz, ou seja, entender o que o cliente gostaria de fazer. Então, quanto mais informação, sempre melhor. Quem é o cliente, o que ele já fez nas viagens anteriores, como ele gosta de viajar. Tem pessoas que gostam de viajar, conhecer extremamente a cultura, outros querem um passo muito mais natural, outros querem conhecer cidades pequenas, outros gostam mais de capital. Então, é muito importante conhecer aquilo que o cliente quer para que a gente monte a viagem corretamente. Então, agora, a gente vai passar um pouquinho sobre os países, e eu não vou falar muito sobre a Islândia, senão a gente se estende muito. Aqui nós temos um apanhado onde fica a capital.
E só para a gente ter alguma ideia do que a gente encontra na hotelaria, a hotelaria tem sempre um design muito arrojado e você encontra hotéis em lugares remotos. A viagem pela Islândia, ela é recomendável que seja uma viagem de percurso, que você não fique só em Reykjavik e vai e vem, porque os destinos a partir de Reykjavik eles são um pouco distantes, então você perde muito tempo. É bom montar um percurso. Os restaurantes, como toda a região nórdica, são inovativos, então a Islândia tem também uma culinária de ponta, e as atividades é algo que a gente precisa montar um outro para falar, porque nós temos atividades que são únicas para a Islândia. Se nós falarmos na Lagoa Azul, se nós estamos falando de vulcões, então são atividades que você só vai encontrar na Islândia. Você também aprecia a aurora boreal da Islândia, assim como você vê no norte do restante dos países nórdicos, isso não é um problema, mas existem algumas outras atividades que são os fenômenos geológicos, que é parte da estrutura desse país para se conhecer. Então, aqui mais ou menos um mapa e a viagem ideal que as pessoas sempre pensam é você fazer a volta completa, ou seja, o círculo da ilha. Tem gente que faz de moto no verão, tem pessoas que vão com os jipes, os super jipes, então é possível fazer a volta completa ou só a parte sul e voltar pela parte central. A Dinamarca, então a Dinamarca, a capital da Dinamarca é a cidade de Copenhague. Aqui a gente coloca em destaque algumas cidades que têm uma grande importância na Dinamarca. Dinamarca é o país de Hans Christian Andersen, ou seja, é o país de grandes fábulas, da Pequena Sereia, da Roupa Nova do Imperador. Tem muita história por trás de Hans Christian, o Patinho Feio, de Hans Christian Andersen, e nós temos um parque no centro de Copenhague que a gente consegue voltar e sentir dentro de uma fábula em si. Além disso, Hans Christian Andersen nasceu em Odense e ali nós temos um parque novo que está sendo inaugurado esse ano, que ele é um parque para as crianças do futuro, porque tem muita realidade virtual. Então, você vai pelas fábulas, mas você vai de estrutura de VR, de aplicativos no telefone, ou seja, aquele parque tradicional que a criança brinca, tá? Hoje em dia já foi pensado de uma outra maneira para você fazer uma imersão nas fábulas de uma outra visão, um pouco mais contemporânea. A cidade de Billund é onde fica a Lego, a central da Lego. Então, ali nós temos o parque da Legolândia, o hotel, e também é possível fazer muita coisa na parte corporativa, como convenções e eventos à moda Lego. Então, isso é muito legal de se utilizar. Aqui nós temos algumas fotos, o hotel que acabou de inaugurar, esse no canto à direita embaixo, o Villa, é a antiga central dos Correios dinamarqueses, que hoje inaugurou agora esse mês, dia 1º de julho. A gente acompanhou a construção, realmente o prédio é tombado, o prédio é histórico, mas por dentro a sustentabilidade é número 1 em tudo aquilo que eles fizeram, então é realmente uma inovação para a cidade de Copenhague. Ele está exatamente atrás do Parque Tivoli, ou seja, as pessoas têm um acesso quase do próprio hotel, e que é só atravessar uma rua, ou seja, é muito prático entrar no parque, e o parque, como está no centro da cidade, você caminha para quase todos os lugares. E em Copenhague, quando você não caminha, você vai de bicicleta, né? Os dinamarqueses, eles gostam muito de circular de bicicleta, o turista tem o acesso, as ciclovias são super seguras e você consegue fazer toda a cidade, entrar com a bicicleta no metrô, no trem, então é muito simples circular também de bicicleta. Para quem gosta, está acostumado, né? Também a gente não fala que a bicicleta é para todo mundo, porque tem gente que assim andou de bicicleta quando era criança e nunca mais pegou na bicicleta. Então eu falo, não, aí é preferível que faça um passeio de bicicleta fora da cidade, porque a cidade é realmente muito cheia de ciclistas. O Parque Tivoli, que nós vemos aqui então embaixo, à nossa esquerda, ele é um grande atrativo da cidade. Outro atrativo que nós temos aqui em cima é o restaurante Noma, e o Noma, ele é uma referência para a cidade, porque o Noma, ele foi por muitos anos o melhor restaurante do mundo, e com isso, com ele que a culinária nórdica disparou.
porque ele deu asas a todos os jovens que nunca acreditaram que a culinária nórdica podia chegar a algum lugar comparado com grandes países como a França, a Espanha, a Itália. E a gente aqui nessa região, que os ingredientes são simples, são gostosos, mas nunca que a culinária foi super inovativa, moderna, que teve chance de despontar entre os melhores do mundo. E quando o Noma ganhou, acho que foi o incentivo que muitos jovens tiveram para fazer faculdade, se educar, aprender com chefes de ponta e abrir o seu próprio negócio. Então, por todos os países nórdicos, a gente encontra esses restaurantes pequenos, de chefes muito novos, que escolhem a dedo o seu ingrediente. Então, cada um tem o seu toque. E isso é muito legal, uma parte muito bacana da gente conhecer na viagem. É uma viagem que a sua hospedagem ela pode ser feita tanto em hotel de rede, hotel moderno, hotel mais simples, quanto você pode se hospedar num castelo, você pode ficar numa área extremamente rural, e aí sim é um lugar bacana para quem não está acostumado a fazer passeio de bike, para você fazer o passeio numa região onde não tem muita gente. Então, aqui, de novo, falando sobre os restaurantes, a gente vê que os espaços, os restaurantes são pequenos. Quando a gente tem grupo muito grande, é sempre um grande problema para nós encontrar muitas opções. Nós não temos muitos restaurantes muito grandes, então grupos enormes é preciso, às vezes, dividir, porque os restaurantes têm uma capacidade limitada. E aqui um pouco das atrações, né? O que é o conceito da Dinamarca. A Dinamarca é um país, então, de castelos. Aqui nós temos o castelo da história de Hamlet, e muita gente pergunta e quer conhecer. No verão é encenado nos jardins do castelo a peça de Hamlet, de Shakespeare. Então, muita gente procura ele no verão, e é possível ir de forma privada, ou seja, a gente pode fazer um passeio privativo. As pessoas também têm o acesso de trem, tem que caminhar um pouquinho, mas também pode acompanhar com o seu guia no passeio com o trem. Então, assim, as pessoas podem escolher a melhor maneira, como elas preferem fazer a organização dos seus passeios. Nós temos muita arte, os dinamarqueses são conhecidos como o povo do design, então nós temos o design presente em tudo aquilo que é na Dinamarca, e o dinamarquês ele é muito bom em combinar o histórico, ou seja, um edifício que tem um peso histórico, e ao lado reformular todo um bairro e fazer um bairro extremamente moderno, contemporâneo, com arquitetos renomados. E o dinamarquês gosta, ele aprecia essa mistura, ele acha que é inovativo. A ópera de Copenhague é lindíssima, com andares embaixo da água. Da gente pensar também que a ópera de Sydney foi construída por escritório dinamarquês. Uma das grandes inovações que nós temos entre a engenharia do século XX foi essa ponte que nós vemos aqui do lado direito embaixo, que é uma ponte e túnel que se liga exatamente no meio do mar, no canal que liga Copenhague ao sul da Suécia, ou seja, essa região ela é toda atendida pelo aeroporto de Copenhague, e você, para atravessar para a Suécia, esse é o caminho, ou seja, as pessoas falam que a ponte desaparece no mar. Na verdade, foi feita uma ilha artificial no meio do mar, e a partir daí se construiu um túnel, ou seja, metade do caminho é por cima, metade do caminho é por baixo. E quem conhece, porque quem trabalha com engenharia, quem já leu sobre isso, as pessoas realmente querem ter essa experiência de atravessar esse túnel e essa ponte. As pessoas querem ver essa obra de engenharia. E para falar um pouco assim de nomes dinamarqueses, ou seja, situar a gente com a Dinamarca, e para a parte do incentivo, dos eventos, é bom saber. Então, a Lego é um nome gigante na Dinamarca, a Bodum, a Pandora, a Novo Nordisk, a Maersk, que é o grande de containers no mar, o Bang & Olufsen, que é uma parte de tecnologia com o design dinamarquês. Então, o design é muito presente no dia a dia, junto com a arquitetura inovativa. E no centro a gente vê a energia eólica. É possível fazer vários projetos para se compreender. Os dinamarqueses são super arrojados, é um país com muito vento, e por isso eles querem reformular e querem ser um país que usa ao máximo a energia eólica. Passando agora, então, para a Suécia é um pouco mais comprida, é um país mais longo, então a gente tem várias regiões aí que são bacanas de se conhecer. O que nós encontrarmos no norte, na região ártica, é exatamente o que a gente fez na outra apresentação, então a gente vai se concentrar muito mais
no restante, não na região, só na região ártica. E nós temos aqui a capital, que fica na costa leste, virada para o Mar Báltico, e do outro lado, no Golfo com a Dinamarca, nós temos a cidade de Gotemburgo, que é a sede da Volvo, e no sul, a terceira cidade maior, então, a cidade de Malmö, que se conecta por Copenhague, por aquele caminho que eu mostrei, que é a ponte e túnel que vai por debaixo do mar. Hotelaria, nós temos hotelaria extremamente arrojada e diferente e sustentável. Toda a nossa região, a sustentabilidade não é algo que a gente exibe apenas assim, a gente fala que a gente é bacana de usar a palavra. Não, ela é um conceito que é usado no dia a dia da nossa vida. Para vocês terem uma ideia, a gente recicla quase 90% do lixo que a gente produz, ou seja, quase tudo, e isso não tem nenhum selo, não tem que colocar uma estampa na minha casa porque eu reciclo lixo. Isso não faz mais do que obrigação de você reciclar da maneira correta. Então, a gente também não faz mais do que obrigação de usar a madeira nacional para construir as nossas casas, aquilo que a gente precisa, de você ter a certificação da madeira que você extrai, de você usar a mão de obra local, de você usar os insumos nacionais. Então, tudo isso faz parte de como a sociedade se move. Aqui, alguns hotéis que nós temos o Arctic Bat, que está aqui em cima do lado direito, com as luzes da aurora boreal. Esse é um hotel extremamente arrojado. Para quem quer conhecer novidade, esse hotel foi inaugurado esse ano. Ele está sob o lago. Essa parte redonda, com essa construção toda moderna, é onde está o restaurante, o spa. Ele só tem 12 apartamentos, 6 estão virados, ou seja, na beira do lago, e 6 estão sob o lago. Do lado esquerdo dele, sobre as árvores, nós temos o Hotel das Árvores, e também todas as construções que tem, que não são muitas, são sustentáveis, e os apartamentos não são iguais, cada um é um modelo de construção, o cliente pode escolher qual que ele quer se hospedar. Embaixo nós temos o maior nome da hotelaria de gelo do mundo, que é o Ice Hotel, que vai para esse ano inaugurar, ele reabre as esculturas feitas à mão em 11 de dezembro, e é a 31ª edição do Ice Hotel. Fora isso, a hotelaria, se a gente olhar no geral, em linhas gerais, e aquilo que eu falei no início, ou seja, a simplicidade do dia a dia, a qualidade daquilo que tem, mas nada é exagerado. Então, essa é a mensagem que a gente passa. Você pode escolher, às vezes, um hotel mais simples, e ele vai ser ainda mais simples, e quando você pega um hotel de luxo, boutique, ele tem o seu quê de simplicidade, com um extremo conforto que ele vai te oferecer. Então, o exagero é algo que aqui não existe e a gente nunca vai encontrar. Os restaurantes também, nós temos restaurantes que têm um conceito muito sueco, que é você não ter o desperdício, ou seja, são restaurantes que o lixo zero na cozinha, tudo se renova, tudo pode virar adubo para a horta, então eles transformam, as cozinhas não aceitam lixo, tanto que muitos deles, os pratos hoje são porções menores, se você quer mais, você pode pedir mais, mas o lixo não. Então tudo isso é muito bacana de conhecer, como os nórdicos estão tratando a questão da alimentação sem ter tanto desperdício. Alguns dos clássicos suecos, nós temos o clássico número 1, que para nós brasileiros seria o arroz com feijão, a feijoada, é o prato das almôndegas com o purê de batata e as frutinhas do mirtilo vermelho. É você ter uma experiência de um almoço na floresta, os cogumelos na época de setembro, outubro, novembro, a gente pega eles em qualquer lugar, aqui onde você vai numa floresta. Então, essa experiência de comer ao ar livre é algo muito tradicional. Piquenique também é muito importante. Como eu falei já, a questão do fika, ele tem 2 doces que são tradicionais, que é o bolo da princesa, esse que a gente está vendo com a cobertura verde, e os os pãezinhos de canela, que é um pão sueco, é muito tradicional por aqui. E no centro nós temos as cidras que podem ser extraídas tanto na Suécia, quanto na Noruega, quanto na Finlândia. Então, esses 3 países produzem muito boa cidra. Se nós pensarmos nas atividades, nós temos as atividades de inverno. Eu também não vou falar muito, a gente já fez uma apresentação toda sobre essas atividades, então é possível fazer as atividades
invernais na Suécia, mas também nós temos outros tipos de atividades. Nós temos um museu que ele é reconhecido como os 10 maiores museus do mundo em importância, que é essa primeira foto, é o navio de guerra Vasa, que foi extraído do mar depois de 333 anos que ele ficou submerso. O navio é 98% original, ou seja, é algo que vale a pena se conhecer. E toda essa história da Suécia, daquela época, com um rei maluco que mandou fazer esse navio, e esse navio afundou na viagem inaugural, e depois como que se extrai um navio desse tamanho, desse porte da água. Então é um museu que tem muita importância, e a gente conta muito sobre a história da Suécia por trás de um navio de guerra. Embaixo dele, aqui nessa foto, nós temos o Parque Folclórico do Skansen, ou seja, o cliente que não tem tanto tempo em conhecer muitas regiões da Suécia. Aqui é uma viagem ao redor do país, com as construções de cada região, com pessoas vestidas de época, com a antiga farmácia, o antigo mercado, a padaria, a tipografia, algo que muita gente nunca nem viu, que é uma tipografia. Então, você faz uma viagem no tempo, dentro do folclore nacional. Aqui no centro a gente vê as pessoas sob o telhado, isso é uma forma de conhecer a cidade, é um tour que nós fazemos na cidade antiga sob os telhados da cidade, a cidade que tem embaixo dele, a gente vê um barco, ele indo em direção ao Palácio da Rainha, ou seja, os barcos aqui embaixo, os barcos são muito importantes, a gente tem uma cidade toda, a capital, Gotemburgo, Malmö é um país que tem muitas águas, ou seja, os suecos gostam muito de passeio de barco. E o ABBA é sueco, todo mundo está vivo, não cantam mais juntos, mas nós temos em Estocolmo não falo que é um museu, porque é um lugar de uma grande diversão, você sai de lá pilhado para dançar, querendo ir na boate, você quer botar a roupa do ABBA, comprar tudo e sair dançando Dancing Queen. Então você tem essa experiência ABBA, que é muito bacana também na capital. E marcas suecas, aí tem um montão. Então, para quem trabalha com corporativo, a gente sempre se esbarra nos suecos, um país tão pequeno, com tanta marca, com tanta tecnologia. Então, além das marcas tradicionais, a gente pode falar que as mais modernas, a King, que é quem faz o Candy Crush, o Spotify, que é a marca mais moderna, nós temos o sistema Klarna, o banco remoto, que está crescendo muito no mundo. Então, assim, em termos de visita técnica, conhecimento, tecnologia, é um país que tem muito para mostrar. Se nós formos, então, para a Finlândia, também é um país longo, ou seja, também entra na zona do Círculo Polar, Rovaniemi, que é a cidade onde tem o escritório do Papai Noel, e não é o fim, não. As pessoas falam, nossa, aqui é o fim do mundo. Não, não é não, ó, dá para subir ainda um pouquinho mais. A gente pode conhecer Levi, que é uma belíssima estação de esqui finlandesa, a gente sobe para Sariselka e pode subir até mais, até cruzar em direção ao Mar de Barents, que é a residência do bacalhau. Então a gente pode cruzar fronteira aqui por cima, sem precisar descer para as capitais. E aqui por debaixo, na região do Báltico, a capital, Helsinki, e a antiga capital, a cidade de Turku, se conecta muito bem com o restante da região báltica. Se a gente contar aqui para ir para a Rússia, nós vamos de trem e em 2h30, 3 horas nós chegamos em São Petersburgo. E se nós quisermos cruzar para Tallinn, na Estônia, nós pegamos um ferry, em 2 horas nós estamos na Estônia. Ou seja, a localização da capital ela é bem fácil de você circular para outros países. A Finlândia, então, a sua hotelaria, ela também tem a hotelaria arrojada no norte, como a gente está vendo aqui no canto direito, os hotéis em formato de iglu. A primeira foto é um hotel também design, todo boutique que nós temos no norte, que é um hotel que é possível fazer, fechar o hotel para um grupo, porque ele não tem muitos apartamentos, ele tem 15 apartamentos, mas ele fecha para menos que isso, e aí você tem uma experiência extremamente exclusiva na região das montanhas. E aqui embaixo nós temos os hotéis de capital, e aí você vê o detalhe do design, o desenho finlandês também é muito importante. E se eu vou dizer aqui em termos de importância, depois dos dinamarqueses, talvez os finlandeses são os segundo maiores em design na nossa região, então é sempre muito aconchegante, onde tem a iluminação, o ponto, tudo é muito bem pensado nesses apartamentos. Os restaurantes,
Nós temos vários restaurantes de conceito, que você vai conhecer a culinária local e com as inspirações internacionais. É possível fechar um restaurante para um grupo pequeno facilmente, porque nós temos várias opções. Tem chefs aqui, restaurantes que têm 20 lugares, 15 lugares, e são restaurantes que já têm a indicação ou até estrela Michelin. Entre as experiências, eu vou dizer que não se pode conhecer a Finlândia, saber o que é a cultura finlandesa, sem experimentar uma sauna. Mesmo que você não goste, é preciso entender como os finlandeses são tão apaixonados pela questão da sauna. A sauna, para a gente ter uma ideia, quando se constrói uma casa, nós brasileiros somos aficionados por banheiro, né? A gente vai contando quantos banheiros tem. Ah, não, essa casa, esse apartamento não serve, só tem um, só tem dois. Nós somos assim, meio malucos com banheiros. Eles são malucos com a sauna. Então, antes de construir ou comprar uma casa, tem que ver se tem uma sauna, o tamanho ideal. E se não tem sauna, não tem valor de mercado quase esse imóvel. Então, a sauna é uma parte da cultura muito importante. A gente vê aqui outras atividades invernais, quebra-gelo, que nós temos, o Drive on Ice também, com as pistas sobre o gelo, o Kart on Ice, e em cima nós temos a fortaleza de Suomenlinna. Lembra lá no começo que eu falei que a Finlândia foi um tempo dominada, 650 anos dominada pelos suecos. Então, os suecos fizeram a fortaleza com medo da invasão russa. E logo depois os russos tomaram a fortaleza e contra os suecos. Então, é uma fortaleza que foi construída sob o domínio sueco e depois, hoje, ela é parte do patrimônio mundial da Unesco e é possível fazer a visitação, jantar de eventos. Então, a gente pode contar toda a história a partir dessa fortaleza que fica a 20 minutos do desembarque em Helsinki. Bom, a figura mais conhecida na Finlândia é o Papai Noel. Ele tem o seu escritório na linha do Círculo Polar Ártico, mas é possível que ele chegue à família que quer uma experiência com o Papai Noel em toda a região ártica. Difícil levar ele para a capital, mas lá em cima é possível organizar uma experiência para as crianças ou os adultos, porque Papai Noel não é só um símbolo importante para a criança, ele também é importante para os adultos. Eu já vi muito adulto chorar vendo Papai Noel e a criança às vezes nem ligar. Então, as pessoas se sensibilizam quando encontram Papai Noel realmente no seu habitat, né? Ele é o de verdade, né? Não é? As pessoas perguntam, esse não é o do shopping, né? Esse é o de verdade. As pessoas acho que parece que não estão acreditando que tem esse contato realmente com o Papai Noel. E mais todas as atividades também que nós temos, as atividades invernais nessa região. Então aqui nós temos o nosso filme. Eu vou passar e, por favor, me sinaliza se está tudo certo com o som dele.
Não vou seguir, só para a gente, né, ter alguma inspiração sobre a Finlândia, né, essa região ártica que é tão bonita. E agora, então, a gente vai para aquele que eu falo é sempre o mais desafiador, é o mais complicado, com certeza, porque a Noruega é um país cênico, de estradas cênicas, e aquilo que parece muito simples para você ir de um ponto ao outro não é nada simples. Por isso, a gente sempre fala para os clientes, às vezes as pessoas entram em contato direto conosco, a gente sempre fala, vá até o seu agente de viagens, porque é preciso desenhar, montar, não é tão simples, as distâncias são longas e tem muita coisa no caminho para que também é importante conhecer. Então, esse suporte tem que ser feito com um especialista de verdade. Aqui nós temos, assim, a gente já consegue ver alguns pontos importantes, e não são todos. Existem muitos fiordes que são importantes na região, mas só para dar uma geral do que a gente tem aqui para oferecer. Então, a capital, ela fica do lado leste, e é uma das portas de entrada, mas também é possível entrar por outros países, ou seja, voos internacionais por Bergen, por Trondheim e por Tromsø, lá em cima, ou seja, essas três recebem voos internacionais. Se nós mapearmos, então, a costa dos fiordes, aqui embaixo, bem na região sul, nós temos a cidade de Kristiansand, que eu vou falar sobre um restaurante muito bacana que tem aqui e alguns atrativos. E depois a gente vai subindo, nós passamos por Stavanger, que é o centro econômico do petróleo, que é uma grande atividade econômica norueguesa, seguindo para a segunda maior cidade, ou seja, o grande porto norueguês, que é a cidade de Bergen. Subimos pelos fiordes, passamos o fiorde dos Sonhos, a região de Flåm, chegamos aqui na região do fiorde de Geiranger, na cidade de Ålesund, seguimos pelo mar, vamos chegar aqui até Trondheim, subimos, vamos passar pela a rodovia do Atlântico, a gente vai subindo e chega no arquipélago de Lofoten, as Ilhas Lofoten, ou seja, a Casa do Bacalhau. E se nós quisermos ir em direção à Suécia, vamos para a histórica cidade de Narvik, que é já quase fronteira com a Lapônia sueca. Subimos um pouco mais, vamos à cidade muito conhecida por quem acha que só aqui é possível ver a aurora boreal, enquanto a gente está falando uma região toda, mas Tromsø, ela é muito conhecida como a cidade da aurora boreal. Eu não sei por quê, porque toda a região é possível. E aí nós subimos um pouco mais, assim, vamos cruzando o ponto mais alto, vamos seguindo pelo Mar de Barents e chegamos no último fiorde, que é a pequena cidadezinha de Kirkenes, mas com uma importância enorme para o país. Ou seja, é muita coisa para conhecer. É impossível falar que em uma viagem você conhece toda a Noruega. Eu já fui diversas vezes e ainda falta muito para conhecer. Então, é preciso, por isso, fazer um aproveitamento ao máximo daquilo que o cliente quer realmente conhecer e a gente desenhar, traçar uma viagem. Os noruegueses, eles são muito simples no seu dia a dia, e a gente está falando que é um contraste enorme isso, porque os noruegueses são o índice de desenvolvimento humano mais alto do mundo é a Noruega, ou seja, onde a riqueza é melhor distribuída por habitante, e essas pessoas vivem de uma maneira extremamente simples. Eu falo, dá uma casinha no topo da montanha com uma vista e o norueguês vai passar meses nessa casinha. Se você não quer dar a casinha, dá um trailer na beira de um lago, na beira de um rio, e ele já fica feliz com aquilo. Então, o norueguês gosta de uma natureza muito bem explorada, mas ainda você tem uma simplicidade por trás. Essa é a riqueza da vida norueguesa. Então, a gente nunca pode esquecer isso, de novo, não pode esquecer isso quando a gente sabe o que a gente está comprando. E não estou dizendo, eu estou comprando um produto ruim. Não é isso. Eu estou falando que ele não é exagerado. Então, aqui, por exemplo, nós temos um hotel, o Brøsundnet, que fica em Ålesund, que é um charme. A gente vê aqui na foto grande, na foto da direita, o hotel por dentro, ele é um charme, com madeira local, moderno, mas nada é exagerado nele. Tudo tem um certo equilíbrio. Aqui em cima nós temos um hotel bem no caminho para Geiranger, um hotel de montanha, e aí a gente vê o interior dele com as janelas no caminho certo, ou seja, com a vista correta para você apreciar.
os hotéis históricos, que são diversos por todos os fiordes, que você encontra uma construção mais clássica. Clássica não é luxo, clássico é o detalhe, é o móvel decorado, é aquela vista bucólica, é o passeio que você faz ao redor, é aquela família de 5 gerações que já cuida do hotel, é aquele buffet de qualidade. Então, isso é Noruega. E aqui embaixo nós temos esse que é maravilhoso, o Hotel Holmen, que fica em Lofoten, um hotel extremamente moderno, pequeno, e que faz uma atividade de você que chama a cozinha, kitchen on the edge. Então, a cozinha no estreito máximo, que eles trazem chefes internacionais e você faz uma imersão culinária, tanto dos pratos, quanto os ingredientes, coquetéis. Então, você tem uma imersão desse mundo da gastronomia em um programa de 5 noites no hotel. E aqui o próximo que a gente vê é o Snow Hotel, que fica em Kirkenes, onde todas as vistas são viradas para o lugar onde você melhor aprecia o fenômeno da aurora boreal na sua época correta. Aqui eu não podia deixar de mencionar, o projeto não está pronto, e nós temos um grande escritório de arquitetura, o Snohetta, que abraçou esse projeto, e é um projeto de cair o queixo. O hotel Svart, que fica do centro-norte, ele vai produzir o dobro de energia que ele precisa para ser utilizado, ou seja, ele vai produzir e vai poder compartilhar com a população que fica próxima a energia que ele vai produzir, ou seja, é além da sustentabilidade. Todos os produtos que foram usados, foi tudo muito bem pensado, como você descartar, como você cuidar da água, então é tudo muito bem detalhado, e esse hotel, ele só estará pronto, a ideia é 2023, mas a gente trouxe para a gente entender a que passos caminha a sociedade norueguesa. E aqui o restaurante que eu falei para vocês, que fica lá na região sul, o restaurante Under, que você realmente janta, o seu jantar é debaixo do mar, ou seja, é under the water. Então você tem esse conceito que também é do mesmo escritório de arquitetura, o Snohetta, e você entra, e parece que ele caiu no mar, e o restaurante está todo lá embaixo. E mais alguns restaurantes estrelados que nós temos na capital, em Bergen, em Trondheim, é uma cidade que é um espetáculo gastronômico, mesmo porque os grandes produtores, a fonte do alimento está muito próxima, então é possível conhecer muita estrutura pequena agrícola que fica muito próximo da cidade. Aqui então, para a gente ver, tem prato que parece que tem vida, e aqui nós estamos falando de um restaurante Michelin que fica em Oslo, ou seja, tem muita coisa boa, mas não precisa ser estrelado. Então, assim, é claro que tem clientes que gostam dos restaurantes estrelados, que gostam de cozinha moderna, inovativa, mas tem aqueles que querem apenas comer bem num lugar confortável, que não seja um exorbitante de caro. Então, é possível combinar no passo que o cliente quer. Se o cliente vai, isso é muito importante, para um jantar, e o grupo tem mais do que 5 pessoas em todos os países nórdicos, é de muito bom tom você reservar. Eu não estou falando que precisa reservar um mês antes, dependendo do restaurante, sim, mas se você já sabe o horário que você vai jantar e que você quer um bom restaurante, é sempre bom reservar. Nem que ele tenha a mesa disponível, às vezes ele não te atende. Ele já se organizou com as reservas na cozinha, ele já se planejou, aí chega aquela família no meio do horário, não vou atender. Ele estraga o ritmo do chefe. Então, a gente escuta isso muito dos clientes. Puxa, mas o restaurante tinha lugar, não podia fazer uma forcinha, atender a gente? Eles não gostam. Eles gostam que as pessoas se organizem e se planejem. Então, essa dica é boa para as pessoas que querem conhecer, principalmente os restaurantes mais legais, é sempre bom reservar. Atividades. Atividades é natureza. Noruega é um país de natureza assim, deslumbrante, então é isso que a gente tem que aproveitar. Eu acho que a cultura está por trás, os museus estão por trás, mas a natureza ela é o número 1 da sua viagem. Então você fazer caminhada, passear de barco, helicóptero, trem, moto de neve, tudo isso é muito importante. Aqui no centro a gente vê por que Kirkenes é tão famosa, então Kirkenes é o paraíso do caranguejo real, e o caranguejo real não existe outro no mundo que tenha o mesmo sabor desse, então ele é um produto extremamente luxuoso para o norueguês, né? Porque o mundo inteiro considera ele um alimento extremamente nobre, mas na verdade ele tem ali de milhões nesse fiord. Então, assim, você na região de Kirkenes,
você tem o caranguejo, café, almoço e jantar, se você quiser, de tantos caranguejos que você tem. Algumas outras atividades, então, que a gente tem um pouco mais aqui de natureza. A sauna também é muito importante, helicóptero é muito legal para fazer, porque as distâncias são complicadas e às vezes por cima você consegue ver os picos dos glaciares muito melhor do que você vai por terra, que você só vê as línguas, né, as saídas dos glaciares. E falando então um pouco de cultura, nós temos um novo museu aqui à sua esquerda, que parece que o prédio está um pouquinho dobrado, é o novo Museu Munch, que é um grande centro cultural. Em cima, uma igreja pós-era viking, início de era medieval, as igrejas de estacas, que se chama, a tradução seria stavkirke em norueguês, e nós temos poucas hoje no país, são 19 no total, que é possível visitar. No centro, nós vemos, então, a Ópera de Oslo, que também é do escritório do Snohetta. Então, a gente tem muita arquitetura bacana. Nós temos uma região toda de Oslo, que os prédios são tão modernos e ficou, assim, a população, todo mundo chama a região do código de barras, porque os prédios são todos parecidinhos com um código de barras. E, claro, quando a gente fala das pontas do fiord, e os clientes acabam vendo aquelas fotos daquela pessoa lá sobre a pedra e fala, é isso que eu quero fazer, é ali que eu quero chegar na minha viagem. Mas é preciso entender que para chegar ali naquela pedra, às vezes tem que caminhar 3 horas para subir, mais 3 horas para descer, a escalada às vezes é bem íngreme. Então é sempre importante entender realmente a foto do que ele quer fazer, para a gente passar as condições como precisa ser e para ver se o cliente realmente está disposto a fazer esse tipo de caminhada. Hoje em dia as pessoas têm caminhado mais, curtido mais a natureza, e a gente acha que esse tipo de passeio vai estar cada vez mais presente nas viagens. E agora a gente vai, como eu falei um pouco, né, o que é o conceito norueguês, o que é o nosso luxo. Então, aqui a gente tem, na voz do Ruben, que trabalha conosco, que produziu todo esse material, um pouco para vocês, assim, um resumo geral sobre a Noruega. Imagine uma terra dos confins do mundo, longa, estreita e bela. Uma terra de montanhas altas e irregulares, uma terra ao longo de fiordes belos e profundos. Uma terra que inspira poetas, artistas e exploradores, mas que continua para outro lugar ainda desconhecido. Um lugar onde a natureza domina e as estações inspiram, onde encontra nuvens brigando contra o sol e geleiras cobertas de neve. Um lugar calmo, mas de pessoas gentis, desejam compartilhar esse pedacinho de luz colorido cada um. Para nós, luxo não é ouro nem é vinho. Nosso luxo aqui é da natureza, da simplicidade, do minimalismo. São as paisagens que nos deixam sem fome. É o vento batendo na janela, o aconchego de uma fogueira. É o sentimento de domínio quando conquistamos o topo de uma montanha. É a conexão da natureza com a comida local, o encantamento dos sentidos, dos contrastes e dos detalhes. São os serviços de atendimento sem igual, pessoas que você sempre conheceu durante toda a sua vida. Ser pessoas de todo o mundo, desejo de experimentar algo. Deixe inspirar por nós e conheça o verdadeiro luxo, à maneira norueguesa. Então, aí acho que fica claro, né, o que para nós é o luxo, como a gente deve encarar, né, se preparar para conhecer essa região e se surpreender. Acho que isso é bem importante. A gente se surpreende aqui nos pequenos detalhes. Então, para nós é muito importante sempre também ter
mostrar para o cliente o além daquilo que ele olha, né? A paisagem é linda e é linda, mas existe muito mais por trás de um lugar bonito. Existe uma história daquele lugar, existem os sabores desse lugar, e aí fica a maneira como nós organizamos, né? Nós profissionais do turismo, e cada vez mais, acho que agora a gente entende a importância de ter o profissional e fazer a visita da maneira certa, do que apenas contemplar, que já, claro, é muito importante, mas você sair com um conhecimento pleno da região. Então, assim, é a nossa visão, ser profissional naquilo que a gente faz, ter muita experiência e conhecer o nosso destino. Então, a gente vai em loco, esse ano não deu para viajar muito, né, para conhecer os novos hotéis que abriram, os novos passeios, mas a gente, assim que puder já começar a voltar, a gente vai começar a visitar novamente os lugares, e a escolha daqueles parceiros que a gente trabalha, saber que a gente escolhe aquilo que tem também um padrão de qualidade, fornecer todo tipo de serviço que o nosso cliente precisa, e assim gerar entre nós essa confiança de trabalho. Isso para nós é o mais importante. O cliente final confia no seu agente, que seja ele de eventos ou que seja de lazer, e o seu agente confia em nós para organizar essa viagem por aqui. Essa linha de confiança, ela não deve ser quebrada. E aqui a gente passa os nossos contatos, né? A gente sabe que tem quem tá assistindo e que é cliente do lazer, que vai fazer uma viagem, faz o contato direto com a Escape, mas o pessoal que está assistindo, que é do corporativo, tem aqui os nossos departamentos, tem as nossas redes, mídias sociais, canais digitais, o nosso site, nós temos canal no YouTube, onde nós colocamos esses filmes e outros também, que nós temos lá, filme de Svalbard, a Lapônia, algumas aulas que a gente já fez, a apresentação do Ártico. Então, quem tiver interesse em assistir mais alguma coisa, nós temos material no canal do YouTube, nós estamos no Instagram com conteúdo diferenciado para o Instagram, alguma coisa de conteúdo também para o LinkedIn, e, claro, também não podemos deixar de estar no Facebook. Podem nos encontrar por ali. E aqui alguns dos nossos grandes parceiros, nós fazemos parte de 2 grandes alianças, nós somos assinados com vários conventions bureaus, inclusive com o Visit Sweden e o Visit Norway do Brasil. Então, acho que tudo isso gera uma boa confiança na escolha do parceiro, né? Que a gente vai trabalhar juntos. Eu agradeço vocês, e a gente trouxe aqui a Emma. Deixa eu parar de exibir aqui a apresentação. Ela também veio agradecer. Muito fofa. O mundo, ela sempre vem assistir às aulas e agradecer a todo mundo. Eu não sei se tem perguntas, e eu estou aqui à disposição. Tem sim, Roberta. Obrigada, adorei a apresentação. Nossa, que viagem, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. A minha cunhada morou em Copenhague por anos e, olha, é um arrependimento não ter aproveitado a oportunidade de conhecer. Mas vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui: de quanto tempo você julga ser necessário, né, para conhecer a região? Bom, é muito grande, né? Fazer os 5 países provavelmente é difícil fazer uma mesma viagem, né? Eu acredito que as pessoas acabam dividindo. Os 5 não dá para fazer tudo. Eu acho que, como é distante, né, a gente viu ali a distância do Brasil para cá, eu acho que as pessoas deveriam vir com pelo menos 10 dias para conhecer. E eu não acho que você... Assim, existe aquele turista que gosta de fazer na mão da excursão, né, aquele que vai passando rápido e vai vendo as cidades principais. Eu acho que é importante conhecer o interior também, a essência do lugar. Eu não acho que você faz uma viagem e faz, por exemplo, apenas Copenhague, Oslo, Estocolmo, e fala, tá visto, né? Passei nos 3, tá, check. Eu acho que tem um pouco a mais para mostrar do que só as capitais. Eu acho que é preciso mesclar, e a natureza é muito importante. Então, é possível... Eu falo, mas eu nunca fui, eu vou parar nesse lugarzinho aí, que é uma cidadezinha com 2.000 habitantes, 300 habitantes. Mas eu acho que é assim que você vai conhecer melhor. Sim, com certeza. Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta. Acho que não. Bom,
Acho que é isso. Eu vou então aproveitar para contar dos nossos próximos treinamentos. Semana que vem nós não vamos ter, agora a gente vai começar a fazer de 15 em 15 dias. O próximo será de Romênia e depois Nepal. Então, teremos 2 encontros aí no próximo, ainda nesse mês de julho e no comecinho de agosto. Então é isso, vou aproveitar para agradecer a presença de todos, adoramos. É sempre um prazer, Roberta, escutar você contando aí ó, um pouquinho da sua experiência, a história toda. Tá bom? Olha. É bom fazer aquilo que a gente gosta, né? Sim, sim. Ok, um beijo, fiquem bem, um beijo para todos. Obrigada, pessoal. Obrigada.